Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que parece super simples, mas que na verdade é uma das mais complexas que existem. Afinal de contas, o que é informação? Parece óbvio, né? Mas a resposta para isso mudou e muito ao longo do tempo. E é exatamente essa jornada que a gente vai percorrer aqui. Nossa exploração vai ser dividida em 4 partes, quase como uma peça de teatro. A gente começa com a informação como um código puramente matemático. Depois vamos ver como ela se torna uma ferramenta de controle. Em seguida, o que ela significa para nossa mente, para a experiência humana. E por fim, a gente vai tentar descobrir onde é que todo esse conhecimento realmente mora. Então, vamos lá! Nosso primeiro ato começa lá nos anos 40, nos famosos Bell Labs. É lá que o matemático chamado Claude Shannon estava prestes a virar o mundo de cabeça para baixo, criando basicamente a linguagem da era digital. A genial sacada do Shannon foi separar a informação do seu significado. Para ele, informação não era sobre o que se dizia, mas sobre o quanto aquilo era surpreendente. Ou seja, informação é a redução da incerteza. Pensa assim, uma moeda está no ar, cara ou coroa, incerteza total. Na hora que ela cai e dá cara, pronto, a incerteza acabou. Shannon nos deu uma forma de medir isso, e essa medida é o famoso bit. Para o Shannon, o problema era pura engenharia. Como é que se envia uma mensagem de um ponto A para um ponto B sem que ela seja destruída pelo ruído no meio do caminho? O modelo dele era bem direto, linear. Tem uma fonte, que cria a mensagem, um transmissor que codifica, ela viaja para um canal, um receptor decodifica e ela chega no destino. O grande objetivo era garantir que a mensagem chegasse idêntica, com fidelidade total. E aqui está o pulo do gato. Shannon se deu conta de que as mensagens não são um amontoado de símbolos aleatórios. Na nossa língua, por exemplo, depois da letra Q, quase sempre vem a letra U. Essa estrutura, essa certa previsibilidade, é o segredo para uma comunicação muito mais eficiente. Vamos ver isso na prática que fica mais fácil de entender. Isso aqui é o caos total. É uma sequência onde cada letra tem exatamente a mesma chance de aparecer. A incerteza é máxima. É praticamente impossível adivinhar qual vai ser a próxima letra. Agora, a coisa já muda um pouco de figura. Aqui, as letras são escolhidas com base na frequência com que elas realmente aparecem no idioma. Letras como E e A aparecem mais, Z e Q bem menos. Ainda não faz sentido nenhum, claro, mas já tem uma cara um pouco mais familiar, não tem? A incerteza já diminuiu um pouquinho. E aqui a mágica acontece. As palavras são escolhidas com base na probabilidade de qual viria depois da outra na língua inglesa. De repente, o que era um caos vira algo que se parece e muito com uma frase de verdade. A estrutura estatística reduziu a incerteza de forma brutal, provando que a própria estrutura da linguagem carrega informação que a gente pode medir. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Shannon não só definiu o que era informação, como ele nos deu a lei fundamental dela, essa equação aí, que estabelece a capacidade máxima, o limite de velocidade universal para enviar qualquer tipo de dado por qualquer canal de comunicação, seja fibra ótica, ondas de rádio, sem que haja erros. É um limite da física. Agora vamos para a segunda parte da nossa história porque a coisa evolui. Na mesma época do Shannon, um outro pensador gigante, Norbert Wiener, estava fazendo uma pergunta um pouco diferente. Não o que é informação, mas sim para que serve a informação. E aqui a chave vira completamente. Enquanto o modelo do Shannon era uma via de mão única, focada em levar uma mensagem do ponto A ao B, o Wiener pensava num ciclo, num círculo. Para ele, a informação não era só para ser recebida, era para agir no mundo, observar o resultado dessa ação e usar essa nova informação, o famoso feedback, para ajustar a próxima ação. É um loop. E com essa única palavra, cibernética, o Wiener fez uma coisa incrível. Ele unificou o funcionamento de uma máquina, como um míssil teleguiado, com o de um ser vivo, como uma pessoa tentando pegar um copo d'água. Para os dois casos, segundo ele, o princípio era o mesmo: comunicação e controle através de feedback. E qual é o objetivo desse ciclo todo de controle? É manter o equilíbrio, a estabilidade, a tal da homeostase. Um termostato usa o feedback da temperatura para saber se liga ou desliga o ar-condicionado. O nosso corpo usa o feedback da temperatura interna para nos fazer suar quando está quente ou tremer quando está frio. Para Wimmer, a informação é o que permite que qualquer sistema complexo, vivo ou não, consiga se autorregular. Ok, até agora a gente falou de bits, de sistemas, de máquinas, mas e as pessoas? E a experiência humana? Agora a gente vai mudar o foco da engenharia para a psicologia, para a mente, e entender o que a informação faz dentro da gente.
E essa é a grande pergunta que move a nossa história para frente. A teoria do Shannon é ótima para medir a quantidade de bits num livro, mas ela não diz absolutamente nada sobre o impacto que aquela história vai ter em quem lê. O significado não está nos bits, o significado está na mente de quem recebe a mensagem. E aqui a gente chega numa definição totalmente centrada no ser humano. Cientistas da informação como Peter Ingersoll começaram a dizer que, olha, informação não é uma coisa que existe solta por aí. Informação é o efeito que uma mensagem causa na nossa estrutura de conhecimento. Se algo que a gente lê ou ouve não muda em nada o que a gente já sabe ou como a gente pensa, então, para nós, aquilo não foi informação. Então, por que a gente busca informação? A gente busca para consertar uma falha no nosso mapa mental. Quando a gente percebe que tem algo que não sabemos ou que o que a gente sabe está errado, o tal do estado anômalo de conhecimento, a gente vai atrás de informação para resolver essa anomalia, para preencher essa lacuna no nosso mapa do mundo. E para o nosso último ato, vamos dar um zoom out gigantesco para ter a visão mais filosófica de todas. Se a informação serve para mudar as nossas mentes, onde é que fica guardado todo esse conhecimento? O pensador B.C. Brooks usou a teoria do filósofo Karl Popper para criar esse mapa. Vamos lá. O mundo 1 é o universo físico, as coisas, a matéria. O mundo 2 é o universo dentro da nossa cabeça, nossos pensamentos, nossas emoções. E o mundo 3? O mundo 3 é a soma de todo o conhecimento humano que já foi registrado, desde uma equação de Einstein até uma música dos Beatles. É o mundo real que a gente criou, mas que agora existe fora de qualquer um de nós. Essa definição é muito poderosa. Ela coloca a ciência da informação exatamente na ponte que conecta a nossa consciência individual, o mundo 2, com essa biblioteca gigantesca da humanidade, o mundo 3. É sobre como nós, indivíduos, navegamos e interagimos com esse oceano de conhecimento que foi registrado ao longo da história. E a consequência disso é fascinante. Se todo esse conhecimento existe de forma objetiva lá no mundo 3, a gente pode estudá-lo como um geólogo estuda uma rocha. A gente pode analisar a estrutura da ciência, a evolução das artes, o desenvolvimento das filosofias, tudo isso como se fossem objetos, independentemente das mentes que criaram essas coisas. E isso nos leva, finalmente, à nossa última pergunta. Se esse mundo 3, o mundo do conhecimento, é construído por nós, seres humanos, será que ele é mesmo neutro? Ou será que a evolução dele é direcionada? E aqui, a análise nos deixa com uma reflexão final, e uma reflexão crucial. O conhecimento não evolui num vácuo, de forma pura. A sociedade, através da distribuição de dinheiro e de poder, acaba decidindo quais perguntas são importantes e merecem ser respondidas. Os interesses de quem está no poder podem, sim, moldar a direção do que a gente entende por conhecimento objetivo. E assim, aquela pergunta inicial e aparentemente inocente, o que é informação, nos joga numa questão muito maior e mais complexa. No fim das contas, quem decide o que a gente tem o direito de saber?